sem dar sermão, nada na boca e no coração. Um dos canais que eu mais gosto no YouTube chama-se Canal 90. Ele trata a respeito de vários aspectos que a gente tinha na TV e algumas coisas na internet na época dos anos 90. Ele fala a respeito de artistas, de brinquedos e de eventos que se tinha naquela época e promove em todas as pessoas que assistem o canal uma sensação de nostalgia. Para mim foi extremamente construtivo porque eu vivi grande parte da minha infância e uma parte da minha adolescência dentro dessa década. Olhar para as pessoas que compunham, né, aquele período, os artistas que estavam em alta naquela época, os brinquedos que a gente utilizava, que a gente brincava com eles naquela época, para mim foi extremamente construtivo, extremamente nostálgico. Das séries, né, que ele faz dentro desse canal é a respeito dos artistas que enriqueceram muito, que tiveram um protagonismo muito grande, né, na sua época, naquele período, e que depois vieram a falir, por um motivo ou outro. Por uma questão de às vezes não saber lidar com dinheiro, às vezes ter algum profissional mal intencionado à sua volta, ou até mesmo ele não saber lidar com o sucesso e com toda a exposição que eles tinham naquela época, esses artistas vieram a falir. Essas séries eu assisti quase todas, porque grande parte daqueles artistas eu assisti o auge deles, eu vivenciei aquele momento, naquele período, e enxerguei o quanto aquelas pessoas tinham conseguido alcançar o sucesso naquela época. Hoje, quando eu olho essas pessoas, como ele coloca o estado em que essas pessoas chegaram, estado de total falência, logicamente, eu lamento, né, por conta disso ter acontecido, mas eu também reflito sobre isso. O quanto uma pessoa ela pode subir rapidamente no seu status social e ao mesmo tempo ela cair de uma maneira extraordinária da noite para o dia. O livro de Daniel, no capítulo 4, narra a história de um rei, que era o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que conseguiu muitas vitórias na sua época e escalou de uma maneira extraordinária, né, o sucesso, o status social ao qual ele se encontrava, e ele conseguiu muito dinheiro, acumular muitas riquezas na sua época, e ele teve um sonho. Nesse período, ele tinha o hábito de chamar, né, os sábios, os intelectuais, as pessoas mais próximas para poder trazer a interpretação desses sonhos para ele. Depois dele chamar vários sábios, né, da sua cultura, do ambiente em que ele estava mais acostumado, ele decide então chamar o profeta Daniel, que é ali o representante do povo de Deus, do povo de Israel dentro da Babilônia. Esses jovens, junto com outros jovens, foram escolhidos a dedos. Eram extremamente sábios, extremamente devotados a Deus e eram extremamente dedicados à sua vocação naquele local. Então, quando ele chama o profeta Daniel, ele conta para ele o sonho, que está narrado aqui em Daniel, capítulo 4, a partir do verso 10, que diz assim, eram assim as visões do meu sonho. Quando eu estava na minha cama, eu olhava e vi uma árvore no meio da terra. E ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu. A sua altura chegou até o céu e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam a sombra debaixo dela e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meio do sonho deitado na minha cama e vi um sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele chamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e bronze, no meio da grama. Vede no campo
seja molhado pelo orvalho do céu e o alimente na grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana e lhe será dada a mente de animal, até que se passem 7 tempos. Então esse decreto ele veio, por meio de sonho para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele precisava compreender, ele precisava entender o que se passava nesse sonho e qual era o significado desse sonho. Então, quando ele chama o profeta Daniel, ele quer entender o que está se passando. E o profeta Daniel, como todo bom profeta do Antigo Testamento, ele aponta no centro da questão. Ele não faz rodeios, ele aponta, olha, isso vai acontecer com você. É você, essa árvore que cresceu, cresceu, cresceu e que agora precisa ser cortada. O tempo passa e o rei da Babilônia ele não dá a devida importância a essa revelação, ao que é mostrado para ele. E o que acontece? Ao final desses 7 tempos que é descrito aqui no texto, ele é lançado na terra, ele perde todo o seu resplendor de glória e ele perde todo o status social que ele tinha e ele passa a viver como se fosse um animal. Hoje a gente está fazendo aqui o último episódio da série Hibernação. Hibernação é uma proposta que a gente fez aqui, que são 5 votos espirituais para conviver na quarentena, ou no período de isolamento, ou de distanciamento social, que seja. Mas é esse período em que a gente está convivendo menos com as pessoas de fora e convivendo mais com as pessoas que estão mais próximas, as pessoas que são mais no nosso ciclo mais próximo de relacionamento. Então, nesse período, existe uma grande possibilidade de a gente se assustar com algumas atitudes que a gente tem, com alguns momentos em que a gente se depara com decisões a serem tomadas, com atitudes a serem tomadas e muitas delas assustam as pessoas à nossa volta e muitas delas assustam a nós mesmos. Nos últimos meses, por exemplo, nós tivemos aí um aumento de 50% de violência doméstica no Rio de Janeiro. Isso significa que muitos dos homens estão passando mais tempo dentro de casa, não estão sabendo lidar consigo mesmos e não estão sabendo lidar com as suas esposas da maneira devida. Então a nossa tentativa aqui é de lançar algumas respostas e alguns caminhos para que você aprenda a lidar com você mesmo e com as pessoas que estão mais próximas de você. Esse é um período de muita pressão social, de muita pressão econômica e financeira sobre a nossa vida e muitas das vezes o nosso psicológico ele não está suficientemente capacitado para superar esse período. Então, a gente quer fornecer aqui ferramentas que viabilizem a sua convivência. Um deles é: nunca aceite qualquer glória. O texto de Daniel, capítulo 4, a partir do verso 28, descreve de uma maneira prática como que se deu todo esse processo de queda do rei Nabucodonosor. Foi assim, verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz: ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passarão 7 tempos até que te reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama, como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre.
porque o seu domínio é domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados como nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter sua mão, nem lhe dizer o que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade, e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Porque eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque de todas as suas obras são corretas, e seus caminhos justos. E ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Vamos considerar aqui os erros que esse homem tomou e aprender, com os erros que ele cometeu, para não tentar aplicar isso na nossa vida e de repente sofrer consequências parecidas. Primeiro lugar, o rei não considerou que os seus bens eram resultado do trabalho de Deus e não do trabalho dele. Daniel, no capítulo 4, no verso 30. No verso 30 diz: o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder, para a glória da minha majestade? Então ele comete esse erro. O erro de achar que a Babilônia, a grande Babilônia, com toda aquela estrutura, com jardins suspensos, com uma muralha tão larga, o suficiente para uma biga dar uma volta inteira em alta velocidade, essa Babilônia tão estruturada economicamente, essa Babilônia tão estruturada física e belicamente, tudo isso fui eu quem construí. E eu construí isso para o louvor da minha glória. Então, o primeiro equívoco que ele comete é esse. É achar que tudo o que tinha na vida dele, todo o recurso que chegou para tornar a vida dele funcional, era fruto do seu trabalho. Na verdade, se você pegar, por exemplo, o profeta Isaías, que narra a saída do exílio da Babilônia, do povo de Israel para a Babilônia, você percebe ali que existe uma intenção de Deus em submeter as outras nações à Babilônia. Então, quem promoveu esse exílio foi o próprio Deus. Então, todo o poder acumulado por Nabucodonosor foi trabalho de Deus e não do dele. Talvez você e eu tenhamos em algum ponto da nossa vida errado nesse sentido, em acreditar que todo recurso que chega na nossa vida é fruto apenas do nosso trabalho, que nós é que nos esforçamos e nós obtemos apenas o resultado daquele esforço que a gente promove. Na verdade, todo recurso, toda dádiva que chega na nossa vida e torna ela um pouco mais funcional, um pouco mais facilitada, é graça de Deus. E graça, como está descrito lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, é um favor imerecido, é um presente. O nome graça já diz, é de graça. Então, todos os recursos que estão na nossa vida não são fruto, não são resultado do nosso esforço pessoal. É trabalho de Deus. É Deus que tem todo o esforço para poder prover a nossa vida. No mesmo verso 30, a gente percebe aqui um outro equívoco que esse rei cometeu. Além de achar que todo o aparato da sua vida era resultado do seu trabalho único e exclusivamente, ele achou que o segundo erro que ele comete é achar que o fim, a finalidade de todo o recurso, de todo o poder que estava nas suas mãos naquele momento, era para si mesmo. Olha o que diz no verso 30. Não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, para a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então o que a gente tem aqui? A soberba ganhando o coração desse rei e ele achando que
todo o aparato, toda a estrutura que estava montada dentro da sua vida era apenas para ele mesmo. Ele não tinha apenas responsabilidade individual. Ele não podia fazer o discurso meritocrático de achar que era simplesmente esforço da sua mão o resultado que ele teve na vida. Ele também não podia achar que o resultado de todo esse trabalho que Deus fez e realizou era simplesmente para poder ele se vangloriar. Não era para ele simplesmente. Todo o recurso, todo o aparato que estava nas mãos do rei neste momento era um instrumento para viabilizar a vida coletiva. Ou seja, não era exclusivamente para ele, mas era para ele doar, era para ele tornar aquilo funcional na vida de todas as pessoas que dependessem dele. E quando a gente tem essa consciência de eu, para mim, a gente acaba gerando algumas deficiências na nossa filosofia de vida a partir daí. A primeira delas é a gente achar que o acumular vem antes do partilhar. Se a gente entende que nós não somos proprietários do recurso e que aquele recurso não é para satisfazer a nós, o que a gente precisa fazer? Entender que existem algumas faltas à nossa volta que a gente possa satisfazer. No Novo Testamento, por exemplo, você pega um personagem ali chamado João Batista, que ele começa a pregar para algumas pessoas e algumas delas começam a responder à sua pregação. Elas chegam para ele e falam mais ou menos assim: então, João Batista, a gente entendeu o que você está pregando, a gente está realmente arrependido do nosso estado de rebelião, a gente quer começar a seguir você e a esse Cristo que você anuncia. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que João Batista fala para aquelas pessoas: aquele que tiver 2 capas, dê uma a quem precisa. Isso significa que João Batista está respondendo aqui a questões filosóficas extremamente profundas. Pessoas que estão pensando aí no pensamento secular a respeito dessa questão, por exemplo, sempre se perguntam: se Deus existe, por que existe tanta miséria à nossa volta? A pergunta não é essa. O recurso Deus já enviou, já está nas nossas mãos. É Deus quem olha para nós e fala bem assim: gente, com tanto recurso nas suas mãos que eu te dei, por que vocês não partilham? Por que existem tantas pessoas passando fome? Então, a gente que tem assim, uma certa estrutura na nossa vida, a gente precisa partilhar ela. De certa forma, tornar a vida das pessoas à nossa volta um pouco mais viável. Esse vídeo, por exemplo, ele é resultado de uma consciência que tomou a minha vida. Eu não partilho o conhecimento que eu adquiri, bíblico, espiritual, dentro da proposta do cristianismo, simplesmente para obter fama ou conhecimento das pessoas. O que eu quero fazer aqui é partilhar aquilo que de uma certa forma eu recebi de graça. Então, essa filosofia ela precisa tomar conta da nossa vida, de maneira que a gente não acumule, que a gente não traga todo o recurso para nós e fique acumulando. Eu sei que é muito difícil falar isso quando se trata de dinheiro. Muitos de nós temos uma dificuldade extraordinária de abrir a mão toda vez que a gente percebe uma pessoa necessitada. Mas vai por mim, eu tenho absoluta certeza que o que está nas suas mãos não é obra das suas mãos. Não foi você quem acumulou esse dinheiro. Foi Deus quem colocou nas suas mãos e Ele é o proprietário de tudo. Então, quando Ele coloca uma pessoa necessitada na sua frente, pare e pense 2 vezes se não é Deus pedindo para você partilhar com o filho dele aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, essa consciência de nós, ela chega nas nossas mentes a partir do momento que a gente entende que o recurso não é simplesmente para nós. Aí a gente pode pegar qualquer tipo de recurso e avaliar a partir daí. Seja o conhecimento intelectual, seja o poder, a influência que a gente tem, ou pura e simplesmente o dinheiro, por exemplo.
Então a gente tem aqui na vida do Nabucodonosor duas filosofias correntes: a filosofia do eu e a filosofia do nós. Vamos aplicar isso na nossa vida de maneira prática? Por exemplo, o marido, quando ele está se relacionando com a sua esposa, quando há essa troca relacional no seu dia a dia, nos seus afazeres diários, como que ele pensa a vida diária da família dele? Usando como base a filosofia do nós ou a filosofia do eu? Porque se ele entender a partir da perspectiva da filosofia do eu, ele vai entender que a esposa dele é apenas um instrumento para viabilizar a vida dele. Essa é a filosofia do eu. Aí o que acontece? Quando a casa está suja, o cara olha para a mulher e fala bem assim: mulher, a casa está suja, você precisa limpá-la. Se ele tiver a consciência do nós, a consciência de responsabilidade coletiva, ele vai falar bem assim: mulher, nossa casa está suja, vamos limpá-la? Nós dois? Por exemplo, se ele pensar que a mulher é apenas um instrumento para satisfazer ele, o dia que a mulher envelhece, o dia que as rugas tomam seus rostos, o dia que o cabelo embranquece e a pele se torna flácida, como que ele olha para a mulher? Com a filosofia do nós ou com a filosofia do eu? Se for a filosofia do eu, ele vai olhar para ela e vai falar bem assim: essa mulher envelheceu, ela não me serve mais. Se ele tiver em mente a filosofia do nós, ele olha para ela e fala: essa mulher se doou a mim durante vários anos, ela está um pouco desgastada e eu sou muito grato a ela. Nas nossas relações comerciais ou nas nossas relações de trabalho, por exemplo, isso está muito presente o tempo todo. Um funcionário, por exemplo, ele trabalha pelo dinheiro, pelo recurso financeiro que vai chegar na conta dele no final do mês, ou ele também quer ver o trabalho dele prosperando cada vez mais, ele quer enriquecer-se intelectualmente, ele quer estar instrumentalizado cada vez mais na sua capacidade de execução daquele trabalho, ele quer ver também o seu patrão prosperar, ele quer que o seu patrão enriqueça cada vez mais. Um patrão, na sua relação de trabalho, se ele pensar no eu tão puro e simplesmente, ele vai pagar salários cada vez mais baixos e vai explorar cada vez mais a mão de obra do funcionário sem se preocupar nem mesmo com a sua saúde. Se ele pensar na filosofia do nós, ele vai pensar que ele precisa fazer o seu funcionário crescer juntamente com ele. Terceiro erro cometido aqui pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, é a consciência de impunidade. O texto diz que se passaram 12 meses após a fala do profeta Daniel. Ou seja, ele teve aí um ano para poder refletir sobre o sonho, sobre o que poderia vir a acontecer com ele se ele não mudasse de postura. Essa consciência de impunidade, ela vem a partir do momento em que nós nos assentamos em uma cadeira de poder e não estamos lidando com esse poder de maneira saudável. É um marido agressor que acha que nunca será denunciado. Enquanto não recebe uma denúncia, enquanto ele não recebe a devida punição pelo seu erro, enquanto não vem uma estrutura jurídica que proteja a vítima dele, ele continua agredindo a sua mulher. Isso porque dentro da casa ele não utiliza aquele poder que está sobre as suas mãos em serviço do nós. É único e exclusivamente para satisfazer o seu ego e a sua vaidade. Então, esse sujeito, ele se vale da impunidade para poder continuar praticando as coisas erradas. Essa consciência de impunidade é o abusador de crianças que acha que nunca será pego e que se aprofunda, se torna aquele ser bizarro. De pouco a pouco, ele vai se afundando cada vez mais e não percebe que está se afundando. E que acha que vai continuar praticando os seus atos sem nem mesmo sofrer consequência dos seus atos a partir daí. A história de Nabucodonosor é uma espécie de ilustração daquilo que acontece dentro das pessoas
que não lidam de maneira saudável com o poder a ele conferido. Ele se torna um bicho, um animal, uma cena extremamente grotesca para poder olhar. Eu acredito plenamente que nem todas as pessoas que caem nesse pecado, nesse erro, vão se tornar animais no sentido prático da coisa. Mas eu tenho absoluta certeza que dentro do seu coração, se você não estiver lidando com o poder de maneira saudável, você pode estar se tornando um bicho irreconhecível. Um dia que você tiver um prejuízo extraordinário na sua vida, causado por esse pecado, você vai ver o tamanho das dimensões a qual esse pecado, esse problema pode chegar na sua vida. Alguns homens só descobrem o quanto essa tirania interior dentro dele está fazendo mal o dia que ele vai preso depois de assassinar a sua própria esposa. Alguns homens só percebem o quanto essa tirania interior está se tornando um monstro dentro dele o dia que ele tem que queimar provas, assassinar o próprio filho depois de ter violentado ele. Então, esse é um pecado que é o pecado matriz dentro da espiritualidade cristã. É o pecado cabeça. É o pecado que gera todos os outros pecados na nossa vida. O pecado da vaidade. Ele é extremamente silencioso e prejudicial para a nossa vida. E a gente não pode tratar esse pecado tão perigoso de maneira irresponsável, porque ele pode estar tornando verdadeiros anjos de luz em um verdadeiro Satanás. Ele pode estar transformando aquele Adão que era relacionalmente íntimo de Deus em um ser rebelde. Percebe como esses elementos eles estão embutidos o tempo todo dentro da nossa espiritualidade? O pecado da vaidade, ele é tão silencioso que a gente quase não percebe que ele iniciou a história do nosso adversário, o Satanás. A gente não percebe que esse pecado iniciou a queda de Adão e Eva. O texto de Gênesis capítulo 3 diz que a serpente fez todas as propostas para Eva naquele momento de tentação. E quando ele diz, sereis como Deus, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Os olhos se enchem e ela toma posse do fruto. Então, esse elemento ele está presente na nossa vida. A gente precisa sim tratar ele com a devida responsabilidade, porque ele pode estar transformando o nosso interior. Nós, de repente, seríamos pessoas belas, pessoas lindas de se relacionar, mas às vezes a gente está se entregando a esse pecado e se tornando pessoas totalmente horripilantes, se tornando interiormente parecidos com esse animal descrito no texto. Primeiro caminho para a gente poder tratar esse pecado na nossa vida. Tenha uma visão realista das coisas. Procure enxergar o cenário no tamanho que ele verdadeiramente tem. Nabucodonosor cometeu um erro gravíssimo de olhar apenas de maneira local e central. Ele não enxergou o ecossistema de Deus completo. Quando o profeta Daniel vem e narra para ele a interpretação desse sonho, o objetivo é tentar esclarecer para ele, mostrar o cenário todo e fazer ele acordar e fazer o caminho de volta, mediante aquela situação que ele estava vivenciando. Então, enxergar o tamanho do cenário inteiro é extremamente importante para a gente poder tratar esse pecado. Por exemplo, o seu casamento. Para que ele serve? Qual é a utilidade do seu casamento? É apenas para satisfazer você? É apenas para que você seja realizado nas suas emoções, na sua parte física, na sua sexualidade? Ou é um instrumento para todo o ecossistema de Deus? No Éden, quando Deus dá o casamento para o Adão, havia primeiro um propósito, um objetivo de vida ao qual o Adão estava fundamentado. A partir dali, Deus dá uma ajudadora, Deus dá uma companhia para ele,
para que o ecossistema de Deus continue sendo funcional. Ou seja, Adão tinha um trabalho a ser realizado, que era cultivar o jardim. Ele tinha uma relação íntima com Deus que viabilizava esse trabalho dentro do jardim. E Deus dá uma pessoa para ser uma companhia, para ajudar ele a exercer todo o seu trabalho. Alguns homens cometem um equívoco extraordinário de querer com que a sua mulher seja obediente a ele, sem que ele esteja inserido dentro desse trabalho de Deus. É extremamente impossível você querer com que uma pessoa te respeite, com que ela seja submissa, se você não está sendo submisso, se você não está submetido ao trabalho ao qual Deus quer que você faça. O seu trabalho é um instrumento que você tem apenas para poder ganhar dinheiro e sustentar a sua família? Ou ele é um instrumento que Deus usa para poder construir toda uma sociedade? Lembra quando Deus olha para o mundo, ele olha para o todo. Ele não olha especificamente, exclusivamente para você. Percebe que para você ser observar da maneira como Deus observa, ser um instrumento nas mãos dele para que o mundo seja melhor, você precisa enxergar o todo e não apenas de maneira localizada. Em segundo lugar, procure ter bons conselheiros. Repare que o Nabucodonosor, o rei, ele chamou várias pessoas que também eram uma espécie de conselheiros do seu reinado. O conselho que aquelas pessoas deram não foi útil para ele, não trouxeram o resultado, não trouxeram a interpretação do seu sonho como ele necessitava. Apenas Daniel conseguiu fazer a interpretação do sonho. E melhor ainda, ele apontou o defeito, apontou o erro e confrontou a ele. Às vezes a gente acha que um bom amigo, um bom conselheiro, é aquela pessoa que fala as coisas que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente precisa de pessoas que nos confrontem, pessoas que nos tratem, pessoas que ajudem a mastigar o nosso ego de maneira que a gente fique mais humilde, assuma uma postura mais humilde diante das situações da vida. Então, bons conselheiros são pessoas que, em momentos sim que nós estamos andando no caminho errado, deem um bom conselho de maneira exortativa, confrontativa na nossa vida. Então, Daniel é esse personagem. É esse personagem que é um bom conselheiro, que aponta os erros e os defeitos e não fica fazendo massagem de ego na nossa vida. Por último, entenda a funcionalidade do sistema de Deus. Deus criou um sistema funcional para a humanidade poder ser viabilizada, para a nossa convivência ser viabilizada, para o nosso sustento ser viabilizado. O que faz com que o sustento de algumas pessoas não seja viabilizado é o nosso próprio pecado, é o nosso egoísmo, é a gente olhar o todo da situação apenas com a perspectiva do eu e não com a perspectiva do nós. E quando a gente abandona esse pecado, a gente está livre, porque a gente entende que o recurso é de Deus, foi Ele quem construiu, e nós estamos libertos de toda essa ganância, de todo esse mal, e agora a gente está livre para poder fazer o que Deus faria. No conselho do João Batista minimize as dificuldades das pessoas à nossa volta. A gente só consegue enxergar desse jeito quando a gente vê o sistema de Deus. Existe uma necessidade e existe um recurso suficiente para poder suprir aquela necessidade. No mesmo texto de Daniel capítulo 4, no verso 27, diz assim, portanto, aceita o meu conselho, Daniel falando para o rei. Abandona os teus pecados. Que pecado? Praticando a justiça. Que justiça? O que é injustiça na perspectiva de Daniel? Renuncia às tuas maldades. O que é maldade na perspectiva de Daniel? Usando de misericórdia para com os pobres. Olha a inteligência do Daniel, hein? Aceita o meu conselho, ó rei. Abandone os teus pecados, praticando a justiça e renunciando às maldades,
e usando de misericórdia para com os pobres. Na ética de Daniel, praticar a justiça, abandonar os pecados, renunciar às maldades, é usar de misericórdia para com os pobres. Se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Eu espero que essa palavra abençoe você. Hoje a gente está chegando aqui no final, o último voto para a gente poder conviver de maneira saudável. Entenda a raiz do problema. Deposite o seu coração na presença de Deus. Peça com que Ele trate os seus pecados e você decida abandonar esses pecados. Entenda a funcionalidade do sistema de Deus. Esteja à disposição dele para poder suprir a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Esse foi um tempo muito bacana de estudo em cima dessa questão da quarentena. A gente espera aí que tenha abençoado a sua vida. Eu espero imensamente que tenha construído na sua vida, que esses 5 votos possam te ajudar na sua convivência com as pessoas à sua volta, que possa instrumentalizar os seus relacionamentos, que você possa crescer e amadurecer cada vez mais como indivíduo, como ser humano, e se tornar uma pessoa cada vez mais bela aos olhos de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Olhos nos olhos, sem dar sermão, nadar na boca e no coração.